Olá, educadores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Daniela, sou professora da Informática Básica, sou formada no Magistério, também na Pedagogia, já fui auxiliar de sala de educação infantil e hoje convido você, professor, você auxiliar, você que está indeciso nessa profissão, se vai seguir para ser professora ou vai querer ser auxiliar, né? Então, se tiver indeciso, também esse canal é para você, esse vídeo é para você e para qualquer pessoa que queira ouvir ou que necessite de ouvir, né? Os temas que vai ser colocado no nosso bate-papo. Então, vamos lá? Então, convido você que está pronto para exercer essa profissão tão importante que é professor e auxiliar de sala. Hoje, né, para iniciar o nosso bate-papo, o tema é a importância do trabalho em equipe entre professor e auxiliares. Sempre gosto de conversar sobre essas duas profissões, porque são profissões importantes, né, porque está ensinando aquela criancinha tão maravilhosa, aquele nosso aluno que está se iniciando agora, né, que está se desenvolvendo, que está começando a aprender a ler, a escrever, não é? E precisando de auxílio tanto do professor como auxiliares. Hoje, observamos que os auxiliares, né, a equipe entre professor e auxiliares, quando tem aquela união, aquela interação entre essas duas equipes, né, esses dois profissionais, o aprendizado da criança se torna-se ainda melhor, né? Porque sabemos que o professor, ele é um papel também importante, né, na sala de aula das crianças para o aprendizado. E surgiu os auxiliares para dar um complemento, né, para ajudar nesse aprendizado, não ficar no lugar do professor, não é? E nem o professor ficar no lugar do auxiliar. Então, existe aquela interação entre os dois, porque aonde tem interação, onde tem uma boa comunicação, onde tem confiança, onde tem respeito, né, o trabalho se torna-se mais leve, né, porque sabemos que no dia a dia sempre vai aparecer alguma dificuldade, mas juntos, né, com uma boa equipe, as dificuldades se tornam-se menores e são mais fáceis de ser resolvidas, não é? Então, a importância desses dois profissionais, eles também dividindo as atividades, dividindo, né, a seu aprendizado, né, dividindo o seu aprendizado e ajudando o que a criança precisar, não é? O que for possível ajudar. Então, antes de começar, né, as aulas, existe, né, aquela capacitação, aquele encontro entre professor e auxiliar, né, para planejar o que se vai estudar, o que se vai ensinar, né, no ano letivo. Então, existe aquela capacitação tanto para o professor, tanto para o auxiliar, que quando se inicia, né, as aulas, o professor e o auxiliar já sabe quais são as tarefas a ser cumpridas, né? O professor pode ensinar, explicar, né, o assunto e dividir as atividades, as tarefas com o auxiliar. Quando o professor não puder ir levar as crianças no banheiro, o auxiliar vai, né? Quando se há caderno para se escrever, se divide-se os cadernos, né? Ou seja, divide-se as tarefas. Então, é por isso que é muito importante o professor e auxiliar o trabalho deles. Porque quando o trabalho deles está como é que se diz? Está progredindo, né? É quando está aquela união entre a dupla. Porque quando existe aquela boa comunicação, aquele respeito, aquela confiança,
as dificuldades que for aparecer, né, no dia a dia, se é resolvido, não é? Se é resolvido. Então, o trabalho em equipe é isso, né? É a confiança entre o trabalho de um e do outro, né? Que quando há, né, aquela confiança, a gente vai auxiliar com tanto carinho, com tanto amor, né? Porque tanto o professor quanto as crianças, né, está gostando, né? Está crescendo junto com o auxiliar e com o professor, né? Então o professor também vê o trabalho do auxiliar, né? Auxilia ele também. Que quando o professor auxilia o auxiliar, as atividades, né, concluídas em cada aula. E quando tem aquela interação entre o professor e o auxiliar, quando o professor não puder ir dar aula em um dia que esteja doente ou resolver alguma coisa, o auxiliar pode sim ficar no lugar do professor naquele dia. Porque o auxiliar já sabe quais são as atividades que vai ser cumprida, né, que vai ser dada para as crianças. Quando tem aquela interação entre o professor e o auxiliar. Então, quando o professor auxilia, explica direitinho o que é que o auxiliar vai fazer na sua sala, né? O que se pode fazer, o que se pode resolver, o que se pode dividir, como vai dar o aprendizado às crianças, porque tem aquela hora do recreio, né? Que o auxiliar também pode fazer brincadeira, o professor também. Então, quando se há aquela interação, aquela amizade entre o professor e o auxiliar, quando o professor não puder estar naquela aula, o auxiliar já vai dar aula espontaneamente, naturalmente, não é? E a criança aprende porque já está acostumada com aquele aprendizado com o auxiliar e também está acostumado com o aprendizado do professor. Então, quando um não puder, o auxiliar ou o professor não puder estar na sala de aula um dia, alguma coisa que acontecer, tanto o professor, tanto o auxiliar, as crianças já vão estar acostumadas, né, com aquele método de ensinar. Porque o professor explicou bem direitinho as tarefas do auxiliar, o que é que o auxiliar faz na salinha dele, né? Que o professor é uma parte também importante, é uma peça importante, sempre foi, e auxiliar também. E as nossas crianças, porque quando tem aquela amizade, quando tem aquele bom aproveitamento, quando a atividade durante o dia é dividida, né, é concluída de maneira amigável, né, tudo se torna-se mais fácil. A forma de a gente ensinar a criança, né, de explicar como é que se faz aquela tarefinha, de como pegar no lápis, são profissões tão importantes, né, que é muito amor envolvido, não é? A gente tem que ter aquele amor envolvido, porque o amor das crianças, ela também nos ensina muitas coisas, que é uma idade, aquela faixa importante, onde o professor também vai ficar marcado pro resto da vida no coraçãozinho daquela criança, não é? Quando tem aquele aprendizado com muito amor, né? Quando há aquele aprendizado com respeito, né? Quando há aquele aprendizado com atenção, não é? A criança aprende. Porque não é só a criança que vai aprender com o auxiliar e com o professor, não. O professor e o auxiliar também vai aprender com as crianças. É interessante que as crianças nos ensinam a cada gesto, né? A cada aula, a importância do amor fraterno, a importância que temos a nossa profissão de ser professor e auxiliar. Eu estou achando esse momento maravilhoso de estar aqui, sentar aqui com vocês, cada um nas suas casas. Eu tenho uma imaginação que a gente está assim, todas sentadas ao redor assim, na sala, e tendo esse bate-papo de educadores.
de auxiliares, porque auxiliar também é educadores, né? E ganhei até uma xícara com o nome do nosso bate-papo, Bate-Papo com Educadores. É um momento maravilhoso e tomando aqui meu chazinho com vocês e debatendo esse tema tão maravilhoso. Então, toda semana a gente vai se encontrar aqui e vamos debater um tema. Sugiro o educador, o auxiliar, que queira dar um tema para a semana que vem, deixa aqui embaixo do vídeo que a gente junto vai escolher o tema e vamos conversar, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bate-papo com esse tema maravilhoso. E você, professor, é importante não só no Dia dos Professores. Você e o auxiliar são importantes todos os dias, todas as aulas. Porque quando a gente tem aquela capacidade de transmitir o seu conhecimento para aquela criança, e aquela criança recebe, aprende com muito amor. Isso aí é algo mágico que não é para todo mundo, não é? Então eu espero que esse bate-papo tenha ajudado vocês, ok? Então até o próximo bate-papo, educadores, e até lá. Tchau!